Isaías capítulo 49. Já eu deixei a Bíblia ali aberta para você e para carro ali. Isaías 49, versículo 14. Isaías 49, versículo 14. Está quase fechando, né? No profeta, metade da Bíblia mesmo, por aí. Depois de Jó, depois de Salmos, depois de Provérbios, aí vem Eclesiastes, depois de Eclesiastes, Isaías 49, versículo 14. 49, 14, amém? 49, 14. Amém. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Passa por 23 agora, tá assim. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Amém? Eu queria que vocês lessem a parte B junto comigo. Vamos ver se vocês conseguem. E saberás, achou aí? E saberás que eu, do 23, e saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Mais uma vez. E saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Amém? Deus me deu essa palavra ontem, dia das mães, né? E hoje Deus me trouxe a memória isso. Aqui em Isaías 49, versículo 14, a palavra fala: mas Sião diz. Aqui, levando, profetizando para a palavra revelada no dia de hoje, porque a mesma palavra do Senhor, ela pode ter diversas revelações conforme o querer e a vontade do Senhor, né? Mas a palavra que Deus me deu hoje é que Sião é uma pessoa, não é uma cidade. Deus não está falando de uma multidão. Deus está falando com uma pessoa em particular. Agora cabe a nós saber se essa pessoa somos nós ou não. Cabe a nós saber se nós vamos nos destacar no meio da multidão e ser essa pessoa. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos uma mulher no meio da multidão que tocou a orla de Jesus. Ela falou assim: tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu arrancarei virtude. Nós não vemos uma multidão falando: se eu tocar na orla do Senhor, eu arrancarei virtude. Nós vemos uma mulher só no meio da multidão falando: se eu somente tocar na orla do Senhor, eu arrancarei virtude, serei curada. Eu costumo, as meninas brincam comigo, estão usando isso aí até, né, Diana? Porque às vezes elas falam assim, estou brigando com elas, né? As pessoas pensam que filho de pastor é mais fácil de criar, né? Às vezes eu estou brigando, reclamando com elas, tanto a grande quanto a pequena, né? E eu falando alguma coisa, eu costumo falar com elas, elas falam: mas todo mundo faz. Eu costumo dizer para elas: você não é todo mundo, né? E às vezes quando agora eu estou falando, né, Jana? Ela me devolve: você não diz que eu não sou todo mundo? Mas a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que morreu pela humanidade inteira. Mas Deus gosta de ter um particular com cada um. E a palavra que o Senhor me deu hoje
é de uma pessoa no meio da multidão, uma pessoa em particular. Essa pessoa pode ser uma multidão? Pode. Eu já presenciei dentro da igreja o profeta entregando uma profecia para a pessoa e eu vi a profecia indo para trás, da pessoa atrás. Eu via nitidamente o profeta falando varoa e pá, mas eu via também a profecia indo para trás. E eu chegava até a pessoa e falava assim, a de trás: Deus manda te dizer que a profecia que foi entregue para ela é para você também. E ela falava assim. Todo o tempo que ele falava com ela, eu sentia que Deus estava falando comigo. E às vezes a pessoa confunde, porque vê o profeta botando o dedo na outra e pensa, essa palavra não é para mim, é só para ela. É claro que um caso é um caso, outro caso é um caso. A minha história não é a sua história, pode ser parecida, né? Mas o final pode ser diferente, mas vai ser sempre um final com o propósito de Deus, vai ser sempre um final dentro do querer de Deus. Pode um final ser igual, mas pode ser um final diferente, mas sempre um final conforme o coração de Deus. E a palavra fala, mas Sião diz. Aí o que essa pessoa em particular está falando? Já me desamparou o Senhor, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Uma pessoa que de repente está com a fé tão abalada, está passando por uma batalha espiritual tão grande, está passando por uma ventania tão grande, por momentos assim de tanta dificuldade, que ela para e pensa, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou, né? Hoje a minha neta, agora há pouco, tinha acabado de arrumar aqui, estava cuidando das coisas lá dentro para vir para cá. Belinha me liga, aí eu atendo o telefone e não fala nem oi vó, tudo bem? Não, ela fala assim, vó, as pessoas não me amam mais, eles só querem agora a Fernanda, é tudo a Fernanda. E a gente escutou isso esses dias, né, Diana? Nós fomos fazer uma visita lá dentro da Vila Aliança, umas visitas dentro da Vila Aliança, e levamos a Fernanda, a Diana não está perto, não, estava a Fernanda e a Belinha. E na volta, eu carregando a Fernanda não queria ir com o João por nada, e eu cansei, eu falei, vai com a avó. Ela não quis, botei no chão. Quando eu falei que vai com a avó, a Belinha, que a gente sabe que está bem grandinha e bem fortinha, falou, vô, ela não quer, eu quero. Aí o João pegou ela no colo, mas ela está bem fortinha e está grandinha também. E o João começou a andar e eu olhei assim de rabo de olho, eu falei, João, põe ela no chão. Aí eu, Belinha, você já está grande e está pesada, filha, você cresceu, né? Aí ela, tô vendo que perdi minha família. Perdi minha família. Vocês agora só querem a Fernanda, só tem colo para a Fernanda, é tudo a Fernanda. Aí eu falei, Belinha, a Fernanda é bebê, a Fernanda é pequenininha. Quando você era pequena, você andava tanto na carcunda do teu avô, a gente fala carcunda, né? Coisa de gente paraíba mesmo. Não nega raça. Você andava tanto na carcunda do seu avô que ele está até torto. E aí o João, com pena dela, pegou ela no colo. Isso mesmo, foi antes. O João pegou ela no colo, aí ela se largou, Maria, assim, veio com os braços, as pernas abertas, o João carregando. Chega, estava morrendo, né? E quando ele botou no chão, ela veio falando isso. E isso, quando ela me ligou hoje, falando a mesma coisa, que a mãe dela só gosta da Fernanda, o pai só gosta, que ninguém gosta mais dela, que os outros só pagam para a Fernanda, Deus me trouxe a lembrança dessa palavra de ontem. Não é esse o sentimento que às vezes nós temos? Quando às vezes nós olhamos alguma situação e falamos, poxa, Deus está abençoando tanto fulano, está abençoando tanto ciclano, estou tanto tempo nessa fila, nunca chega a minha vez, Deus nunca grita a minha senha. Essa fila que não anda, parece que está crescendo para frente, não é assim? Parece fila de banco, cresce para frente e a gente vai indo para trás. Mas a fila de Deus anda, cara.
E a fila de Deus é interessante, porque às vezes, por isso que fala que o primeiro pode ser o último e o último o primeiro, porque às vezes aquele quem está na frente, Deus grita a senha de quem está atrás. É a forma como eu me comporto, é a forma como eu recebo a profecia na minha vida, é a forma como eu me relaciono com Deus. A palavra fala que Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Imediatamente no versículo 15, isso é no 14, aí no 15 a resposta do Senhor vem. Ou seja, está havendo uma oração que talvez você não está ouvindo a voz do Senhor, mas a resposta já foi enviada. A palavra fala que quando Daniel, turbado pelas visões que ele teve, fez 21 dias de jejum, Daniel estava se destacando no meio da multidão. Porque a multidão, Maria, ela ora um dia, ela ora 2 dias, não deu certo, ela para de orar. A multidão, Carla, às vezes vem na igreja, mas não vem com propósito, não vem com coração, não vem com sentimento, não vem buscar Deus de verdade. Às vezes eu não tenho o que fazer, eu vou lá na igreja. A minha vida está uma porcaria, eu tinha que sair de casa com um propósito. Hoje eu vou tocar na orla de Jesus, eu vou tocar no vestido, eu vou arrancar a virtude. Mas eu saio de casa sem propósito, Maria. Eu saio de casa e vou lá porque eu não tenho o que fazer, vou lá porque eu agora não vejo mais novela da Globo, eu já entendi que a Globo, né, é tudo amaldiçoado mesmo. Os crentes falam, a gente não acredita, mas agora eu estou vendo a prostituição, eu ligo, boto a novela, meu marido fica oriçado. Eu estou vendo junto com ele, não estou percebendo que meu marido está ficando oriçado. Eu estou vendo junto com ele, eu não estou vendo o que está entrando através das novelas, da prostituição, do homossexualismo, bebida, drogas, o aprendizado errado que está entrando na minha casa. Crianças se beijando e acham que pode se beijar. Hoje em dia está difícil, Maria. Hoje em dia está difícil dizer para uma menina de 12 anos que ela é criança. Porque a televisão, a gente fica tanto tempo ligado na novela, aí bota as meninas de 8 anos, ela tem um namorado, neném, tem namorado. Em vez de falar, vai brincar de boneca, tu é criança. O pai deveria morrer falando, você é uma criança. Mas aí o pai vê o mundo inteiro falando que seu filho de 8, 9, 10, 11, 12 anos não é mais criança, ele começa a ir junto com o mundo. Mas nós fomos chamados para ir na contramão do mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nessa conversa do versículo 14, onde Sião diz, já me desamparou, no versículo 15, Daniel fala, enquanto o mundo ora 1 dia, 2 dias, 3 dias e para, desiste, a palavra fala que ele orou e jejuou 21 dias, Maria. E ele estava já desfalecendo, porque quem consegue ficar tanto tempo assim? Mas ele queria do Senhor uma resposta. Se ele estava desfalecendo, é porque ele agora, nesse momento, ele estava vivendo igual Sião. O mesmo homem que Deus livrou da cova dos leões, o mesmo homem que entregava a profecia, o homem que tinha uma intimidade com Deus, ou seja, já tinha subido uma escada espiritual, estava com as mesmas questões. A palavra fala que ele estava desfalecendo. Aí chega o anjo, Maria, o anjo Gabriel, e ele fala assim, Daniel, homem muito amado, no exato momento em que te puseste a orar, o Senhor enviou uma palavra ao teu respeito. Ou seja, no primeiro dia que Daniel botou o joelho no chão para orar, Deus enviou uma palavra a respeito de Daniel. Porque Daniel não era multidão. Daniel era como uma mulher. Eu vou hoje tocar nas vestes, eu vou tirar a virtude. É a forma como nós nos comportamos diante da profecia. E sabe o que é a profecia? Diante da palavra do Senhor. Aí Gabriel fala, no exato momento, foi no primeiro dia, Maria. Foi no momento que ele estava dobrando os joelhos. Tu está entendendo que quando a gente começa a dobrar o joelho dentro de casa, o Senhor já está enviando a palavra a nosso respeito? Mas a palavra fala que o príncipe da Pérsia, ou seja, o demônio daquela região, quando viu Gabriel vindo com a palavra do Senhor, veio e começou uma batalha no céu. Tem crente que não entende.
Tem crente que começa a orar um dia, 2 dias, 3 dias, já para de orar, não entende que esse Deus aqui, que já responde no versículo 15, está enviando uma palavra, mas toda vez que Deus envia uma promessa, toda vez que Deus envia uma resposta, se eu tenho compromisso com Deus, é lógico que o diabo vai se levantar. É lógico que vai haver uma batalha no céu, e eu glorifico a Deus que haja batalha no céu a nosso respeito. Porque é sinal que a gente está fazendo a diferença. Não somos crente morno. Somos crentes que Deus está atentando os olhos. Somos crentes que quando acorda de manhã Deus já estava esperando. Quando vamos dormir Ele está lá aguardando. Somos filhos, não somos criatura. Aí Daniel ora 21 dias, mas no primeiro dia já estava vindo a resposta ao Senhor. Agora imagina o cara orando e pensando que Deus não estava atendendo. O silêncio de Deus estava matando Daniel. Daniel estava turbado. Daniel orou e jejuou. O negócio estava estreito para Daniel. O negócio estava turbando a mente dele de uma tal maneira que ele não saía desse jejum. Ele continuava orando. A palavra tinha sido enviada no primeiro dia, mas ele não sabia. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, a palavra ainda não tinha chegado, a resposta ainda não tinha chegado. Mas no exato momento em que te puseste a orar, aí a palavra fala que Gabriel dá satisfação a Daniel quando chega. Mas o príncipe da Pérsia se levantou contra mim. E Miguel, aí vem Miguel, e começa a lutar ali junto com Gabriel. E Gabriel vem e entrega a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela tem que prosperar naquilo que ela foi enviada. Ou seja, quando Deus envia uma palavra, ela só pode voltar até Deus quando ela tiver feito o que foi mandada. Gabriel estava trazendo a palavra do Senhor, não podia voltar para Deus e falar, ai, perdi para o diabo. Não, Deus não perde para o diabo. Os anjos lutam com Satanás, é verdade. Mas Deus não luta com Satanás, não. Esse é um grande erro do crente, achar que o diabo é maior do que Deus. Os anjos lutam entre si. Gabriel pode ter lutado com o príncipe da Pérsia. Miguel pode ter lutado com o príncipe, sei lá de onde, da Ásia. Porque tem demônios, sabia? Por regiões. É separado, unidos que eles são para vencer, para batalhar. Mas são... Os anjos lutam entre si. Então o anjo do mal estava lutando com os anjos do bem, mas Deus não. Se houvesse alguma dificuldade daqueles anjos, sendo que os anjos de Satanás têm menos força que os anjos de Deus, porque uma parte da glória deles foi retirada, ao serem lançados do céu, eles perderam uma parte do seu poder, da sua luz. Deus não. Deus não luta com o diabo. A palavra fala que quando Jesus chegou em Gadara, o demônio, tinha lá um demônio lá, chamado Legião, dentro de um homem. Esse demônio pegava pedra e ficava ferindo o corpo desse homem, tirava a roupa, o homem andava pelado, tentavam prender esse homem com corrente, ninguém conseguia. O demônio era tão forte que arrebentava a corrente, ninguém conseguia, era a atração da cidade. Aí Jesus chegou, o demônio cai de joelho e começa a adorar Jesus. Deus não briga com o diabo. Toda a autoridade, todo o poder está com ele, Maria. Ele não briga com o diabo. Se houvesse alguma possibilidade da palavra dele não chegar a Daniel, ele se levantaria do trono e veria o nosso socorro. Porque aquilo que ele determinou tem que acontecer. O próprio Jó fala, bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Um homem reconhece que quando Deus decreta algo, o próprio Deus fala em Isaías, operando eu, quem me pedirá? Ele fala, não há outro Deus que eu conheça, outra rocha. O próprio Deus fala, eu não reconheço Deus nenhum. Imagina Deus falando, eu não reconheço essas estátuas como Deus, não conheço ninguém como Deus, não o conheço, só eu sou Deus. O próprio Deus falando em Isaías, só eu sou o Salvador, eu sou o único Deus, eu não reconheço outro Deus além de mim. O próprio Deus falando. E Daniel ora 21 dias e obtém vitória. Versículo 15. Enquanto Sião está ali perguntando, falando, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim.
né? Que está difícil, está complicado, a vitória nunca chega, está difícil para caramba. Aí Deus, no versículo 15, sabe o que eu entendo com isso? No 14 está falando isso, Sião. Sião é uma pessoa em particular. A pessoa que tomar a palavra, essa palavra é para mim. Está entendendo? Essa palavra é minha. Pode ser tua também, irmão. Mas eu estou tomando posse dessa palavra na minha vida. E demônio nenhum vai tirar a palavra do Senhor do meu coração. Vou guardar ela como guardou Davi. Fala no 14 isso. O Senhor me desamparou, se esqueceu de mim. Aí no 15, Deus falando: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus responde imediato, né? Só que Deus se compara com uma mulher, uma boa mãe. Essa foi a palavra que Deus me deu ontem, no Dia das Mães. Deus se compara com uma boa mãe, aquela mãe que cuida, aquela mãe que zela, aquela mãe que protege, aquela mãe que não joga o filho fora. E isso é até que abrir uma observância. Brincadeira, estou brincando. Abrir uma observação que eu aprendi lá nas reuniões de assistente social, algo interessante. Agora, por lei, uma mulher, quando ela tem um filho, ela não quer o filho, ela não deve jogar o filho na lata de lixo. Porque eu sou ruim com o tempo, mas parece que um mês ou 2 meses foi achado um bebezinho prematuro, Maria. No meio do lixo, já estava morto já. Quer dizer, ainda com as placentas, a mãe teve e jogou ali. Por lei, só que olha como o evangelismo é importante, porque isso é verdade, se é verdade, vem de Deus. Então eu tenho que passar isso, eu agora posso falar para todo mundo. Estão vendo, Carla? Se você tiver alguma amiga que não quer o filho, falar, vou jogar o filho fora, diga para ela que a lei garante a ela. Assim que ela chega no hospital, ela pode falar: olha, chama assistente social, eu não vou querer esse filho. A assistente social vai tentar convencer ela, né? Porque toda criança quer crescer com a mãe e com o pai, esse é o certo. Mas se a menina estiver disposta a não querer mesmo, a assistente social vai levar para um abrigo. Para que isso? Para proteger a criança. Para a criança não ser jogada no rio, para a criança não ser jogada no lixo, para a criança não ser jogada, porque aquele que mata um bebê é assassino e vai para o inferno. Então eu tenho que entender isso. Quando eu dou o meu filho para alguém criar, é porque eu amo essa criança. Agora, se eu jogo no lixo, não tem amor. Então Deus está se comparando a uma boa mãe. Porventura ela se esqueceria? Aí Deus, esse Deus do livre-arbítrio, né, que muita gente não consegue entender essa palavra tão dentro do Evangelho, ele fala: mas todavia, se ela se esquecesse, sabe o que Deus está falando? Pode não ser uma boa mãe, eu não me esquecerei de ti. E ele fala: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. A palavra que Deus me deu, a revelação. Muitas vezes a pessoa pensa que é o nome, né, dela, que teu nome está gravado na mão de Deus. Não. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. É inteiro, não é só o nome não, é cabeça, é braço, é perna. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Está gravado na mão de Deus, nós inteiros. E teus muros estão continuamente perante mim. Palavra revelada que o Senhor me deu: muro, família, projeto, sonhos, esperança. Dia e noite estão diante do Senhor. O Senhor conhece nossos projetos, o Senhor conhece nossos sonhos, o Senhor conhece a nossa família, e o tempo todo estão perante o Senhor, Ele guardando. E no versículo 23, a parte B, fala: e saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Porque muitas vezes demora tanto as promessas de Deus chegar na nossa vida, que a gente acha não só que Ele esqueceu, mas a vergonha que muitas vezes estamos passando, onde as pessoas perguntam: onde está teu Deus? Cadê o Deus que tu tanto serve? Cadê o Deus que tu tá sempre indo para a igreja? Tu está sempre adorando? Tu está sempre falando desse Deus? Por que tua vida está assim? Por que tua vida não mudou? Mas e tu permanecendo fiel,
Confundido significa envergonhado. Quando a gente pensa assim, meu Senhor, e aquelas promessas que o Senhor me fez, lá no Salmo 119 fala, e que me fizeste esperar. O salmista está falando das promessas que Deus fez e que Deus fez ele esperar, e ele tem esperado. E ele pergunta, um salmo desse aí dentro, 119, ele pergunta, cadê, Senhor, as promessas que tu me fizeste, e ainda me fizeste as promessas, e ainda me fizeste esperar por elas. E a palavra fala, não serão confundidos, e saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Não seremos envergonhados, se Deus falou, Ele vai cumprir. Não seremos envergonhados. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus. Senhor, se Tu deu o Teu único filho para morrer na cruz, Pai, para ser chicoteado, para ser cuspido, para ser humilhado, como ovelha muda, Senhor, Ele foi para o matador, ou seja, Jesus não abriu a boca para reclamar de nada. Jesus sabia que Ele era inocente de todas as acusações que estavam sendo feitas. Ele estava levando sobre Ele, Pai amado, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas. Ele sabia que era necessário ser pregado na cruz, Pai amado, para que todas as promessas na nossa vida pudessem ser cumpridas. E eu quero te agradecer, Pai amado, Deus querido, por Tu ter dado o Teu único filho por amor a todo mundo. E como Sião, Pai, como uma pessoa no meio da multidão, estamos tomando posse, Senhor, da palavra que Tu nos fizeste. Estamos tomando posse, Pai amado, Deus querido. Porque a Tua palavra, quando eu leio, Senhor, eu vejo uma multidão Te seguindo. E no meio dessa multidão, Pai amado, Deus querido, tinha curiosos. Pessoas que não criam, mas também não descriam e iam, Pai amado. Eu gosto de brincar assim, mas a verdade é essa. Pessoas que não sabem se acreditam ou não acreditam, eu vou andando como curioso no meio da multidão. Tinha os fariseus e saduceus, doutores da lei, que conheciam a Tua palavra, mas ficavam o tempo todo ali, não para ver pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, mas para quererem ser maior do que o Senhor. Queriam por inveja, Pai amado, Te matar, porque tinham inveja, queriam ser maior do que o Senhor. Se queriam ser maior do que o Senhor, Jesus, imagina de mim, imagina de todos os obreiros da Tua casa que têm se posicionado como Daniel, Pai, que por inveja foi jogado na cova dos leões. Se tinham inveja do Senhor, Pai, se tinham inveja de Daniel, o que será de nós, Pai amado? O Senhor morreu na cruz, o Senhor não abriu a boca. O Senhor cumpriu todos os propósitos para que todas as promessas chegassem na nossa vida. Estamos aqui não como uma multidão, Senhor, mas como Sião, como uma pessoa em particular que está tomando posse da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra me revela que no meio da multidão uma mulher saiu. Senhor, há anos, Pai amado, Deus querido, aquela mulher estava com fluxo, com hemorragia. Aquela mulher estava desfalecida. Aquela mulher sabia que não podia estar no meio da multidão. Aquela mulher foi quebrando o protocolo. Aquela mulher parou de se preocupar com o que os outros iam dizer, com o que os outros iam pensar, quando soubessem que ela saiu atrás do Senhor. Ela, Senhor, foi, e eu creio na palavra, porque Tua palavra me garante isso, que ela não saiu empurrando ninguém para Te tocar. Ela não saiu mandando ninguém para Te tocar. Ela não saiu enganando ninguém para Te tocar. Foi a forma como essa mulher conseguiu, Senhor, se passar pela multidão, sem empurrar ninguém, sem enganar ninguém, sem derrubar ninguém, sem mentir para ninguém. Foi a forma como ela passou, Senhor, para Te tocar, que fez com que ela arrancasse virtude. E com ela ia uma fé e uma certeza: tudo posso naquele que me fortalece. Com ela ia também outra verdade e outra certeza: eu tenho fé e tenho crido, e nesse homem eu não serei confundida, eu não serei envergonhada. Quando ele atentar em mim, a palavra fala que quando ela Te tocou, Pai, o Senhor parou no meio da multidão, e o Senhor falou: quem me tocou? Porque eu senti de mim sair virtude.
Muitos, Senhor, que eram multidão, não conseguiram compreender. A multidão até hoje, Pai, elas entram pela porta da igreja, elas saem, mas elas não conseguem entender como é que se arranca a virtude de Jesus. Senhor, eu aprendi que não adianta estar dentro da igreja 24 horas. Também não adianta fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. É a forma, Senhor, é os pensamentos que eu levo comigo e no meu coração que vai fazer com que eu arranque a virtude do Senhor. E eu quero te pedir hoje, Senhor, que nós venhamos arrancar virtudes e levar para casa, para que nossa família venha ser curada, para que nossa alma venha ser curada, para que nossos sonhos venham ser curados, para que nossa vida financeira venha ser curada. Pai amado, quero te pedir também, Senhor, não esquece do projeto, Senhor, que o Senhor colocou em nossas mãos, colocou em nossa mente, de termos uma igreja maior, Pai amado, Deus querido, para termos um ministério infantil, para termos professores de música, Pai amado, para alcançar os jovens, Senhor, para ter um centro de recuperação de autoestima, Senhor, para ajudar pessoas que querem mudar de vida, mudar de situação. Pai, eu quero te pedir, Senhor, toca na dispensa de cada um, Senhor, dessa igreja, porque tem pessoas batido aqui, Pai amado, Deus querido, pedindo cesta básica, e, Senhor, eu não tenho mais de onde tirar, Pai amado, para montar cesta básica para essas pessoas. Então toca na dispensa da igreja, Pai, para que não venha faltar dentro da tua casa mantimento, para sustentar uma dessas crianças que tem batido e tem pedido. Pai amado, Deus querido, eu quero te pedir também que o Senhor venha entrar com salvação, que as pessoas venham entender o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho, Senhor, onde todo mundo vem para te pedir alguma coisa, que as pessoas venham entender, Pai amado, Deus querido, que isso aqui não é açougue para as pessoas também virem só aqui pedir carne, que aqui não é supermercado, Pai amado, para só vir pedir cesta básica, que aqui não é agência de emprego para só vir pedir emprego, aqui não é agência de casamento para só vir pedir um marido, vir pedir uma esposa, aqui não é hospital para vir pedir só uma cura, aqui, Pai amado, é um lugar onde nós temos que ter um encontro contigo, alcançar a salvação, que as pessoas venham entender, Senhor, e realmente compreender o verdadeiro Evangelho, porque muitas pessoas têm entrado pela porta das suas casas, e quando o Senhor dá a vitória, elas vão embora, porque não querem mais. Isso, Senhor, é ser multidão. Então nos ensina, Pai amado, Deus querido, a ter verdadeiramente um encontro contigo, porque a tua palavra me garante, Pai amado, Deus querido, que Saulo entendia tudo de lei. Saulo, Senhor, era um cara determinado. Saulo, Senhor, foi até matar os cristãos, Pai amado, porque achava que estava fazendo um favor a Deus. Saulo, Senhor, foi escolhido pela sua determinação, pelo amor que ele tinha ao Deus Pai, mas ele ainda precisava conhecer o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e o Deus Filho teve um encontro com ele, e quando a palavra fala, Pai, que Saulo caiu, quando ele levantou, ele já estava cego para o mundo, Pai amado, Deus querido, ele não conseguia enxergar mais o mundo, mas ele ouvia perfeitamente a voz de Deus, e a voz de Deus entrou no coração de tal maneira, que a palavra fala, Pai amado, que Paulo teve um verdadeiro encontro, Pai, contigo, e agora um homem que era conhecedor da palavra, não era mais um teólogo, Senhor, vazio, frio, era um homem cheio de missão, de autoridade para repreender demônio, agora era um homem, Pai, que falava em línguas, agora era um homem, Pai amado, que tinha discernimento de espírito, não era mais só um teólogo frio, cheio da palavra de Deus, mas um homem cheio de fogo, porque, Senhor, a palavra sem o fogo, ela é morta. Então, Pai amado, que venhamos a entender que não basta conhecer toda a Bíblia, não basta conhecer cada vírgula, cada história da Bíblia com perfeição, tem que ter fogo do Espírito Santo, tem que ser batizado com fogo, tem que estar cheio de fogo, Pai amado, Deus querido, para fazer a diferença na terra. Pai, eu quero te pedir, levanta o obreiro para esse lugar, para que venhamos a voltar a fazer evangelismo, Pai amado, dentro das comunidades, para que venhamos pregar na rua e fazer o ID do Senhor. Levanta, Pai amado, Deus querido, líderes de criança, líderes de jovem, líderes para o ministério de louvor. Levanta, Pai, pessoas que queiram edificar a tua casa, a tua obra. Pai amado, Deus querido, agora repreende desse lugar o ministério do microfone, onde a pessoa acha que é pegar o microfone é fazer a tua obra, ter uma oportunidade com o microfone é fazer o teu querer, a tua vontade. Repreende isso de dentro da tua igreja, repreende, Pai amado, isso, porque, Senhor, pregar o teu evangelho
dentro da igreja é obra, mas só pregar, Senhor, no microfone, isso não é ministério, isso não é fazer a tua obra. Então eu quero te pedir, Pai, que repreenda de dentro da igreja do Senhor, de dentro, Senhor, da tua casa, o ministério só do microfone. Pai, levanta obreiros de verdade, aqueles que pregam na padaria, aqueles que pregam no açougue, aqueles que pregam na fila do supermercado, que pregam quando está levando o filho na escola, aquele Senhor que fala, Pai amado, enquanto está na fila do desemprego, lá sim, Pai, procurando um emprego, desempregado, mas está falando que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, porque, Senhor, a tua palavra fala e saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Não tem tranca-rua, não tem Maria Mulamba, não tem preto velho que se levante contra Deus e fique de pé. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus todo espírito de engano, todo demônio, Pai amado, que se levanta contra a tua igreja, Senhor, contra as tuas ovelhas, Pai amado, Deus querido, porque tu é o bom pastor e tu deu a vida pelas tuas ovelhas. Tu é o amigo verdadeiro, aquele que cura, que salva, que liberta e ainda leva para morar no céu. Senhor, cobre a tua igreja com a tua asa, Pai amado, cobre com a tua proteção. O Salmo 91 na vida do crente não é um livro aberto, empoeirado na estante, mas é algo para ser vivido, Pai amado, Deus querido. Por isso eu quero te pedir, Senhor, tu é o nosso Deus, nos cobre com o teu sangue. Desde já eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E todo aquele que vai morar no céu diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Por falta da presença de Deus, o povo se corrompe. Bate palma para Jesus, amém?